Fala, meu cotista, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Fim da Questão. Ivan aqui falando e bora bater um papo sobre o FHI, Fundo de Crédito da Araújo Fontes. Vamos dar uma olhadinha aí o que rolou durante esse mês. Algumas informações do fundo, né? Tem sua taxinha de administração, não tem taxa de performance. Enfim, tudo que a gente já está acostumado ali, né? Fundo de 2021, cota patrimonial R$ 94,13, cota mercado. Fechou quarta-feira a R$ 93,34, caiu 0,54. Então tá bem próximo aí do patrimonial, né? São 38 mil cotistas aí, tem um PL de 428 milhões. Enfim, vamos seguir aqui. Então no mês ele gerou um resultado de R$ 1,01 por cota, distribuiu exatamente R$ 1,01, né? Então tem um total acumulado de 75 centavos, né? Ele é dividido de duas formas: o resultado acumulado mesmo que ele já tem de 41 centavos, né? E um resultado acumulado de inflação acruada nos CRIs, né? Que são mais 34 centavos. Somando isso dá 1,75, né? Aqui ele só destrava quando ele faz a venda de CRI, né? Aqui ele já tem livre para entregar. Aqui a gente vê o histórico aqui de resultados do mês e resultado distribuído. Então a gente vê que ele sempre gera um pouco mais do que ele entrega, né? Normalmente. Aqui a gente vê a reserva acumulada. Então desde março aqui ela vem subindo, né? Bateu aqui 45 centavos, aí ele foi utilizando um pouquinho, tá em 41 centavos. De um mês para o outro não mudou nada. Aqui na parte do resultado, ele fala da cota patrimonial do fundo, que teve uma valorização de 28 centavos, saindo de R$ 93,85 para R$ 94,13, e destaca que todas as operações estão adimplentes, né? Na parte de rendimentos, pagou R$ 1,01 por cota, o que dá um dividendo anualizado de 13,79. Nas movimentações, então no dia 12/9, o fundo comprou aí no mercado secundário 870 mil, esse CRI T3Z Hilt, IPCA mais 10. Aqui no dia 12/9 também comprou no mercado secundário um volume de R$ 1.031.000 do CRI MRV, taxa de CDI mais 3. E no dia 16/9 o fundo também comprou no mercado secundário aí 132 mil de um CRI GPA, que é o Grupo Pão de Açúcar, né? A taxa de IPCA mais 12,03. E por fim, esse último aqui, né? No dia 17/9 o fundo vendeu aí no secundário aí 120 mil aí do CRI Brookfield, IPCA mais 8,55. Então foi bastante movimentado esse mês aí, né? Aqui na parte das projeções ele fala da taxa Selic, né, que está em 15%. Fala do IPCA também, que a gente teve uma deflação aí nesse mês de agosto, né? E os próximos meses vai ser um IPCA vindo um pouquinho mais fraco, né? Ele vai falando sobre isso. Aí ele fala aqui da posição de caixa, que aumentou desde o último relatório, né? Em função da amortização extraordinária de algumas operações. Aí no dia 19/9, a posição de fundo representava 6,76% do PL, então tá com um bom caixa aí, né? E ele deixa aqui o aviso, né, que a equipe segue atuando na estruturação de uma operação que já está em fase final, né? Para antecipação de recebíveis de permuta financeira devidos a uma empresa por meio de uma incorporadora do país. O investimento do fundo deve totalizar R$ 21.500.000 na série sênior da operação, que será remunerado a CDI mais 2. Então vamos ficar atento, surgindo qualquer novidade a gente vai trazendo aqui. Acredito que no próximo relatório já tenha se resolvido toda essa questão aqui, a gente vai ter um pouco de maiores detalhes, né, da operação em si. Aqui na DRE dele, então em agosto a gente vê o total das receitas, 5 milhões, total das despesas, o resultado, né, o quanto que ele pagou. Então foi bem aquilo, né, o que ele gerou, ele pagou. Se a gente for ver, foi bem em linha, né, com os meses anteriores. Então nada de novo, né. O histórico de rendimentos, né, os últimos rendimentos, então R$ 1,01 era o que ele vinha pagando aí, né. Histórico de cotistas. Isso aqui eu tô achando bem interessante, viu? Porque assim, tem algumas carteiras automatizadas, né, que acabaram dando venda aqui em AFHI, então acabou saindo muito cotista, né?
mas ele perdeu bastante, né? A gente está falando de março para agosto, ele perdeu 4 mil cotistas, é bastante, né? Histórico da cota patrimonial, então ela está flutuando ali entre R$ 93 e R$ 94. Volume médio diário de negociações de 770 mil. E aqui a gente vê a carteira de CRI dele, né? Maior posição 3,96% do PL, bem diversificado, né? Ontem eu gravei o vídeo sobre o CVBI, né? Que agora vai chamar PCIP. E eu comentei com vocês, não naquele vídeo, mas comentei em outro vídeo, agora eu não vou lembrar de qual fundo que era. Acho que foi do HGCR. Que é o seguinte, lá no relatório da Pátria, eles têm esse gráfico aqui e em seguida eles têm a lista dos CRIs, né? Até aí ok. E para mim, esse gráfico era exatamente isso aqui, a distribuição por devedor e não por CRI. E lá é por CRI, né? Então, assim, é a mesma coisa de você ter essa tabela aqui. Esse gráfico é a mesma coisa. E seria ótimo se a Pátria fizesse isso aqui, né? Então, nessa parte aqui do relatório deles, ter a distribuição por devedor e não CRI por CRI. Porque, por exemplo, lá até um inscrito me alertou, a maior posição deles é de um CRI, acho que é Almeida Júnior, é isso? Acho que é Almeida Júnior, 7,25%. 7,5%, eu acho, 7,5%. Só que tem um segundo CRI do mesmo devedor que tem mais 2,5%, ou seja, 10%, né? E quando a gente olha essa tabelinha aqui, a gente só vê lá 7,25%, 7,5%. Seria o ideal ter o devedor, igual aqui a Araújo Fontes faz, porque assim, acho que fica melhor de você ver, né? Então, por exemplo, como eu mostrei aqui para vocês, né? A gente vê que o maior aqui é esse UFV Jacutinga com 3,96%. E aí quando você chega aqui, você vê que o maior é o GGRC. Então, assim, é porque deve ter umas 2, 3 operações dele aqui dentro, né? Então seria bom se fosse dessa forma, né? Não só pro fundo do Pátria, né? O HGCR, mas como para qualquer fundo imobiliário de papel, para ser dessa forma aqui, né? Que fica mais fácil de você identificar quando existe concentração em algum devedor, né? Então, isso aqui é bem bacana que a Araújo Fontes faz. Isso aqui deveria ser copiado por todas as outras gestoras, né? Deveria ser escolinha aqui, né? Enfim, fica aí esse trechinho aí do que eu acho, né? Seguindo aqui, a gente vê as movimentações do mês. Então, a gente já passou por tudo, né? Bem movimentado nesse mês. A alocação do fundo, como está por indexador. Então, 75% em IPCA, 23% em CDI. Por instrumento, então a gente vê que está bem alocado, né? Tem aí 6,76% em caixa. O tipo de risco, aqui por risco, né? Então ele tem 63% em operações high grade e 36% em operações high yield. Eu gostaria que essa barrinha aqui do high grade aumentasse um pouco mais, chegasse ali, sei lá, nos 75%, sabe? Aí aqui a gente vê por segmento, como é que tá. E aqui as operações, né? Como sempre, ele sempre marca aqui o que é high grade, o que é high yield. E é isso, pessoal. Não tem muito mais o que falar, não. Mais um mês já é FHI. Fundo rodando ali sem problema nenhum, tudo certinho. Destaque para esse mês que foi bastante movimentado. Destaque para essa operação também que ele está fazendo. Então, acredito que no próximo relatório a gente teremos mais novidades, né? E é isso. Então, se ficou qualquer dúvida, pode deixar aqui nos comentários, tá? Se gostou, deixa o like. Se gostou mais ainda, se inscreve no canal. Ativa o sininho, compartilha com os amigos. Segue lá no Instagram também, @FilhaQuestão. E só um recadinho, galera. Hoje à tarde vai sair mais um vídeo de relatório, né? E à noite, às 18h30, vai sair mais uma análise completa, né? Lembrando, toda terça e quinta tem análise completa de fundos que a gente não faz o acompanhamento mensal. Então ainda não decidi sobre qual fundo vou gravar, mas vou pegar uma ali da lista que eu já soltei aqui no YouTube mesmo. Vou gravar e trazer para vocês, viu? Então não perde não, fica atento aí que vai sair esse vídeo, viu? Então valeu, galera, abraço!